Muito bom dia a todos e muito obrigada pela vossa presença em mais este Web Morning APDC, desta vez dedicado aos Intelligent Workflows. Como sabem, com a crise pandémica, todos nós aceleramos para o digital, não é? Todas as nossas organizações e empresas, e muitas começaram a adotar ou intensificaram a adoção de Intelligent Workflows. Mas o que é isto, os Intelligent Workflows? É justamente para falar um pouco sobre qual é o ponto de situação no mercado nacional, o que é que são estas soluções de Intelligent Workflows que juntam a analítica, a inteligência artificial, o machine learning e a automação, que temos hoje connosco 4 convidados que eu passo desde já a apresentar. Portanto, temos o Paulo Rodrigues da Silva, da IBM, Associate Partner do Financial Service Sector, que nos vai fazer uma introdução inicial ao tema dos Intelligent Workflows, e depois temos um debate ao qual se junta também o Paulo, o Guilherme Dias, o Sales Director da SAS, nosso novo membro da direção da APDC, e com o qual eu também muito congratulo com a sua presença hoje neste Web Morning, o João Fernandes, que é o CEO do Doc Digitizer, e o Luís Ganhão, Vice-Presidente de Solution Engineering do Global Center of Excellence da Celonis. Estes nomes às vezes é complicado dizer tudo, tudo sem a gente se engasgar, não é? Portanto, muito obrigada a todos e bem-vindos. A ideia hoje então é falarmos então sobre os Intelligent Workflows, qual é que é o ponto de situação no mercado, que tipo de ofertas e de soluções é que já estão disponibilizadas no nosso serviço, qual é que é a intervenção das vossas organizações, dos vossos produtos e serviços também na disponibilização destas soluções, que tipo de exemplos é que nos podem trazer e, portanto, eu sem mais demoras só solicitava a todos os participantes que se estão a juntar a nós agora, que à medida que queiram fazer algum comentário ou alguma questão, que o possam fazer utilizando a funcionalidade do Q&A na plataforma. E pronto, então sem mais demoras passava a palavra ao Paulo Rodrigues da Silva. Paulo. Muito obrigado e muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco nesta manhã para vos falar de um tema que de facto é muito atual. Uma grande novidade que tem acontecido é o reconhecimento geral de que o tema dos workflows é cada vez mais importante nas empresas, não só na perspectiva da automação das tarefas básicas e, portanto, do aumento de eficiência, mas cada vez mais como uma forma de mudar o contexto em que se trabalha e a forma como nós trabalhamos e servimos os nossos clientes, os cidadãos e até os colaboradores. Portanto, eu irei durante alguns minutos, prometo que não serão muitos, falar um bocadinho sobre este tema, introduzindo aqui alguns tópicos conceptuais e também mostrando não só aquilo que tem estado a acontecer, mas aquilo que acreditamos venha a acontecer no futuro próximo, já no que esperamos vir a ser a saída deste estado pandémico. Então, começando, um ponto muito importante, em que consiste esta ideia de workflows inteligentes? Portanto, a inteligência que nós acrescentamos a este termo de workflows tem de facto a ver com a capacidade que nós queremos acrescentar aos nossos fluxos de trabalho, de poder usar mecanismos de inteligência artificial e, sobretudo, utilizar dados para suportar as decisões e para suportar todas as operações que efetuamos dentro dos nossos fluxos de trabalho. Esta nova era digital, que não é assim tão recente, mas tem sido gradualmente tornando-se mais evidente, trouxe inúmeros desafios para as organizações, sobretudo nestes últimos 2 anos. Eu diria que o grande desafio que se colocou, depois de muitas empresas terem começado paulatinamente a traçar um caminho de terem uma presença digital cada vez mais forte, mas centrada sobretudo na ideia de que as empresas teriam que trabalhar e servir os seus clientes mesmo quando eles não estão presentes. E, portanto, esse foi o grande foco, a atenção das organizações, prepararem-se para poderem trabalhar com os seus clientes em qualquer canal digital e mesmo no canal telefónico, não sendo propriamente digital, é mais um ponto de contacto com os clientes que
tem tido cada vez maior atenção nos últimos tempos e integrar estes novos canais e esta presença já virtual dos clientes na sua organização e nos seus métodos de trabalho. Mas, como nós todos notamos, de repente tivemos aqui um grande impacto que foi ter que repensar toda a estratégia quando, para além dos clientes não estarem presentes, os próprios colaboradores das empresas também não estarem presentes. E, portanto, a empresa ter que trabalhar sem os elementos fundamentais que suportavam muitos dos workflows nas atividades manuais a que se dedicavam. Tarefas essas muito provavelmente já de elevado valor acrescentado, mas ainda assim essenciais. E, portanto, estes funcionários das organizações que se viram impedidos de trabalhar no seu meio habitual e com acessibilidade às diversas ferramentas, ganharam também um conjunto novo de ferramentas e aplicações. Portanto, também fruto deste desenvolvimento muito forte dos canais com os nossos clientes, criámos cada vez mais competências, criámos cada vez mais funcionalidades, procurámos uma personalização muito maior daquilo que é a oferta aos nossos clientes e isso trouxe, de facto, muita complexidade. Desde logo, cada vez mais dados a serem processados, excedendo já largamente a capacidade humana de podermos processar toda a informação, e para muitos funcionários das organizações, este conjunto de elementos, o terem que trabalhar com mais aplicações e aceder a mais dados para tomar as suas decisões, começou a criar constrangimentos que nos levam a encarar os workflows de uma outra forma que não através da simples automação. Finalmente, os clientes, sejam utentes das nossas plataformas, os cidadãos que acedem aos nossos serviços, os nossos clientes que compram através das nossas plataformas, continuam cada vez mais a ambicionar uma experiência muito personalizada, portanto, um atendimento que vá ao encontro das suas melhores expectativas. Felizmente, o momento em que nos encontramos é também um momento em que muitas novas tecnologias se tornaram bastante maduras no mercado e esses avanços tecnológicos, como seja a disponibilização e o acesso a diversos elementos de serviço novos em modo cloud, ou seja, a facilidade de nós podermos ter a flexibilidade e uma operacionalidade de sistemas com um crescimento ou uma adaptação muito rápida através do efeito de utilização de elementos cloud, que muitas empresas em Portugal já estão a utilizar de forma muito consciente, e também bastantes avanços no campo da automação. Portanto, a automação começou primeiro por ser, dentro do domínio da integração, tentarmos que as atividades pudessem ser executadas de forma consistente e os fluxos de trabalho poderem ser controlados através de mecanismos de automação que geriam filas de trabalho, que geriam integrações entre aplicações, geriam prioridades e ordens de execução. Hoje em dia procura-se muito mais do que isso. Procura-se que os fluxos de trabalho, em bom rigor, tudo aquilo que nós fazemos dentro de uma organização funcionalmente ao serviço dos nossos clientes ou dos colaboradores, possa ser executado de forma tão automática quanto possível, onde a intervenção humana seja a exceção. Não porque deixamos de precisar dos humanos, mas porque queremos aliviar de facto os humanos para a tomada de decisão, para operações bastante mais complexas e, sobretudo, para os dotar de uma pré-análise de tanta informação que agora está disponível, para lhes facilitar o acesso às diversas aplicações, sem que tenham que efetuar um percurso muito manual a procurar esses elementos. E, portanto, com estes avanços tecnológicos, a produtividade pode ser incrementada e, efetivamente, a realidade mostra que, utilizando vários elementos de automação cognitiva, ou seja, para além da automação das tarefas, poder acrescentar tomadas de decisão ou algoritmos ou mecanismos que permitam ir buscar a informação necessária, fazer uma triagem
e entregar os dados tratados a estes colaboradores, eles podem, de facto, ser bastante mais produtivos. Por outro lado, continuamos com uma pressão muito forte de eficiência operacional e, portanto, os custos e a redução dos custos nas operações das empresas continua a ser sempre um fator muito premente que mede a forma como as empresas poderão crescer no futuro. Esta redução de custos operacionais, hoje em dia, já é algo que se procura através da intervenção de mecanismos de inteligência artificial. Portanto, prevê-se que cada vez mais no futuro as empresas possam delegar tomadas de decisão a motores de regras ou a sistemas que possam gradualmente assumir maiores responsabilidades em executar o processo de tomada de decisão dentro das empresas, facultando assim aos clientes um acesso cada vez mais rápido aos serviços e aos produtos. O risco operacional de termos humanos num processo, portanto, isto é algo que é endógeno à forma como nós trabalhamos, portanto, os humanos cometem erros e podemos evitar esses erros através da automação. Portanto, não é apenas libertar o humano de uma tarefa para garantir que essa tarefa é executada mais depressa, mas será, sobretudo, garantir que uma tarefa é executada de forma consistente, de forma repetida, sempre com resultados previsíveis e não havendo riscos de introdução de dados, de interpretação de dados feitos por humanos. Finalmente, os workflows inteligentes têm também um propósito muito importante em paralelo com estes dois elementos, que é potenciar a geração de novas receitas, novos serviços, novas economias de escala, e isto com os clientes atuais ou com clientes novos. Portanto, muitas organizações aproveitam estas transformações para conseguir chegar a novos ecossistemas, encontrar novos parceiros que também estão a evoluir neste processo de transformação digital e assim combinar esforços e conseguir, através destes novos conceitos de integração e de workflows estendidos fora das empresas, conseguirmos dotar-nos de capacidades novas, de podermos apresentar novas experiências muito personalizadas aos nossos clientes e, sobretudo, fazê-lo também aqui, no ponto de contacto com o cliente, de uma forma tão automática quanto possível. Não porque queiramos robotizar a nossa intervenção e as conversas com os clientes, mas porque queremos ter a certeza de que o fator de personalização é conciliado com a possibilidade de nós podermos disponibilizar e integrar os nossos clientes dentro dos workflows. Eu recordo que para muitas organizações os workflows são um tema muito interno, portanto é a execução funcional dos seus processos de negócio com operadores internos das organizações e só muito recentemente é que as empresas começaram a tentar que os clientes finais possam ser uma parte interventiva, ser um ator, um participante nos workflows de forma direta, através de troca de informação, troca de documentação, uma interação muito direta. E, portanto, surgem aqui as necessidades e as mais-valias dos assistentes virtuais. Portanto, processos de automação que conseguem ajudar os nossos clientes a perceber melhor a sua relação com a nossa organização e a consumir os nossos produtos e serviços de uma forma conduzida por eles, portanto, sempre com o espírito da melhor personalização. Ora, avançando, neste processo e ao longo deste crescimento das empresas, no sentido de automatizar cada vez mais tarefas, de ter um maior controle sobre os fluxos de trabalho e de trabalhar com mais dados, quais são os desafios que normalmente e na prática estas organizações que seguem este percurso enfrentam? Portanto, um primeiro é o ponto de partida, ou seja, as empresas quer estejam a dar os seus primeiros passos no sentido de reorganizar os seus fluxos de trabalho e introduzir automações, primeiro sob a forma de workflows simples,
mas depois, nos workflows mais complexos, tentar identificar quais são as áreas de atuação onde podem introduzir melhorias, portanto, descobrir oportunidades e conseguirem trabalhar sobre elas, escolher soluções que vão melhorar os seus workflows. As organizações prendem-se com um problema imediato, que é não perceberem sempre, por não terem visibilidade, de quais são os seus processos mais ineficientes. Muitas vezes existe uma noção, mais ou menos clara, de áreas onde, eventualmente, pelo tempo que se demora ou pela quantidade de pessoas que se dedicam a uma determinada atividade ou processo, as empresas procuram, de uma forma, eu diria, muito tentativa, de procurar soluções. E, portanto, esta é a grande dificuldade inicial, que é, não havendo visibilidade sobre os processos e a forma como eles são executados dentro da empresa, o tempo que se demora, as repetições, os erros, os caminhos alternativos àquilo que é a concepção formal e teórica de um processo. Portanto, é um problema com que se debatem muitas organizações. O segundo problema, partindo para análise de soluções e implementação de soluções que viabilizem melhores workflows, o segundo problema é garantir que são identificadas todas as tarefas repetitivas e tarefas que, ainda não sendo repetitivas, que exigem uma dedicação e um tempo dos colaboradores, que podemos tentar obviar e encurtar esse tempo e, portanto, introduzir mecanismos que auxiliem os colaboradores para obtenção de dados, para acesso a diversas aplicações e assim acelerar a sua capacidade de resposta, dando-lhes então uma primazia ao tempo que vão dedicar a tarefas de muito valor acrescentado. O terceiro ponto que notamos é o suporte operacional, portanto, a nossa capacidade de gerir operacionalmente e suportar os processos de negócio de uma organização é muitas vezes algo que tem que ser melhorado com as tais decisões mais automáticas. Portanto, há demasiados workflows nas organizações que dependem de tomadas de decisão de humanos, decisões simples ou decisões complexas com vários níveis de aprovações e de decisões, e há uma consciencialização das organizações de que é aqui, sobretudo nesta área, que as soluções de automação devem incidir, nesta nova fase de automação, introduzindo a capacidade de trabalhar com muito mais dados, e dados estes que sejam seguros e fiáveis. Portanto, aqui toca o tema de governo e de arquitetura de dados. Portanto, trabalhar com mais dados é bastante complexo e devemos ter a cautela de pensar uma estratégia para os dados e de ter um bom modelo de governo de dados antes de podermos começar a trabalhar com inteligência artificial, porque ela requer também uma arquitetura e uma estratégia. Aproveitar este momento em que começamos a trabalhar estes novos dados e com estas novas características, quer em termos de arquitetura, quer em termos de estratégia, conseguirmos então introduzir gradualmente estes elementos de inteligência artificial para substituir-nos a tomadas de decisões que acreditamos, e há estudos que mostram que as organizações estão conscientes de que vão utilizar cada vez mais a inteligência artificial neste domínio da tomada de decisão e que mais e mais decisões, portanto, percentualmente, grande parte das decisões que se tomam a nível operacional poderão e deverão ser tomadas por mecanismos de inteligência artificial, com todos os cuidados que isso requer, em termos de treino de modelos, em termos de garantia de um bom governo dos dados que servem a esses modelos. Finalmente, as organizações que agora são quase virtuais e, portanto, capazes de operar de uma forma automática, servindo clientes em múltiplos canais que não o canal físico tradicional, têm que ter necessariamente uma possibilidade que é escalabilidade. Escalabilidade quase sem limites. Portanto, não havendo constrangimentos físicos, temos que estar capazes de atender um elevado número de clientes em qualquer canal, e vemos que na realidade portuguesa o canal telefónico
é ainda muito utilizado, quer pela quantidade de pessoas info-excluídas, quer até mesmo pela composição que nós temos a nível cultural na nossa população, os canais telefónicos que tradicionalmente têm um atendimento humano por trás, ou têm um atendimento automático muito incipiente, através dos sistemas de reconhecimento de voz. Portanto, e tudo isto tem que ser repensado e tem que ser otimizado para nós podermos prestar serviços de elevada qualidade aos nossos clientes e atender as suas diversas necessidades em qualquer escala. E, portanto, aqui a introdução de automatismos é de elevada importância sob a forma de chatbots, assistentes virtuais, voicebots. Portanto, tudo isto está a acontecer de forma muito acelerada no mercado e também em Portugal. Portanto, neste momento, e tendo em conta eu diria, estas mudanças que as empresas estão a introduzir na forma como interpretam a sua estratégia de desenvolvimento de workflows, é a altura, tal como eu referi, que é muito importante repensar o tema dos dados, e pensar formalmente qual é a estratégia que nós queremos ter para os nossos dados e, consequentemente, para a inteligência artificial que vamos utilizar. O próprio conceito de workflows também parte de uma arquitetura de negócio e, muitas vezes, a forma como nós desenhamos internamente a nossa framework de processos da empresa está organizada com base nas capacidades funcionais que a empresa disponibiliza, nos serviços que presta, e a base do desenho dos processos é uma base muito organizacional. Portanto, os processos foram pensados pela empresa, para a empresa e da forma como a empresa normalmente trabalha. Mas com estas novidades, com este foco cada vez maior no cliente e com esta atenção redobrada às jornadas que os clientes necessitam e, portanto, as suas necessidades e não a sua adaptação aos nossos processos, ultimamente tem havido um movimento, eu diria que ainda pouco habitual em Portugal, pouco visto, de repensar a forma como os processos são desenhados e repensá-lo ao nível da arquitetura. Portanto, repensar a arquitetura dos nossos processos, abandonar a ideia de processos com silos funcionais por departamento, por área de produto e pensar mais numa base operacional. Pensar end-to-end na satisfação da jornada dos nossos clientes e, desde logo, também nas jornadas dos nossos empregados, dos colaboradores, e repensar os processos e redesenhar workflows ou criar novos workflows que vão estar muito alinhados com estas jornadas. E a evolução nos últimos tempos, eu diria que até termos este impacto do Covid, tem sido muito uma transformação digital com este movimento provocada pelos fatores externos, sobretudo a necessidade de atendermos os clientes em canais digitais e dar-lhes a personalização que eles necessitam, e estas jornadas de cliente têm pautado as grandes evoluções até ao momento. Durante o Covid, surgiu a necessidade de pensar as jornadas de empregados. E, portanto, estas novas jornadas que foram pensadas dentro das organizações obrigaram a repensar alguns processos, a adaptar alguns workflows e a fazer mais integrações com mais aplicações. Mas, sobretudo, ou forçaram as organizações, ou acreditamos que este deve ser um momento em que as organizações pensam nas novas formas de trabalhar. Porque o Covid tem demonstrado que das coisas más que causou e das coisas boas que mostrou serem possíveis, está a preparar para o nosso futuro, e todos temos consciência de que o nosso futuro será uma realidade não exatamente igual à anterior, será algo híbrido em que nós vamos aproveitar a aprendizagem que tivemos neste período para fazer uma adaptação à forma de trabalhar no futuro, que não voltará a ser como antes. E, portanto, as jornadas dos colaboradores e dos clientes, ambas agora são bastante importantes.
O que é que acreditamos que vai acontecer e que já acontece, e em alguns países isto nota-se muito, independentemente desta situação pandémica, é a necessidade de repensar também os workflows, partindo de dentro da empresa e pensando em o que é que nós podemos oferecer de novo aos nossos clientes e de que forma é que nós podemos expandir a nossa presença e criar novos mercados. Estando a passar por um processo de utilizar mais dados, ter novas arquiteturas para os dados e um novo modelo de governo, utilizando AI e utilizando, sobretudo, workflows cada vez mais eficientes e mais automatizados, as empresas notam agora que devem poder explorar o potencial destes novos dados e, sobretudo, explorar o potencial de poderem ligar-se muito facilmente a outros ecossistemas, empresas que possam colaborar, parceiras na sua indústria, ou tentarem em indústrias adjacentes e em outros setores encontrar novos mercados e novas formas de trabalhar. E aqui vemos a maturidade de algumas tecnologias e o nascimento de outras que nos vêm facilitar isto, como seja a capacidade de nós recolhermos informação muito facilmente através de sensores, de podermos expandir os nossos workflows para fora da nossa organização e pensar processos end-to-end através de tecnologias de governo, como seja o blockchain, e finalmente a escalabilidade e a potencialidade que nós temos agora de aproveitar tecnologias como o 5G para facilitar comunicações massivas e trocas de informação. Portanto, tudo isto está na base daquilo que será a evolução futura dos workflows. Finalmente, eu termino deixando-vos nota de um estudo que é publicado pela IBM, que de facto está na base daquilo que é a nova estratégia da IBM. Portanto, a IBM também está numa transformação que já começou antes desta situação pandémica, uma transformação que o mercado todo também já se apercebeu. É uma empresa agora muito dedicada a dois tópicos fundamentais. Portanto, aos workflows inteligentes como processo de renovação contínua e de melhoria de processos das organizações, seja na área financeira, de procurement, de clientes, de empregados, e o tema da cloud híbrida, portanto, ou eu diria das várias clouds em modo híbrido. Este estudo mostra como é que a IBM entende a evolução das empresas, que numa primeira fase e nos últimos 4 anos dedicávamos a ajudar os nossos clientes a transformarem a sua organização numa empresa cognitiva, portanto que teria a capacidade de tirar partido dos dados e da inteligência artificial em benefício do seu desenvolvimento. E hoje em dia vemos esta evolução no sentido de quer os workflows inteligentes que estão a ser construídos dentro das empresas serem estendidos para fora dos limites da empresa e para os ecossistemas, quer a tomada de decisão baseada em muitos dados e em ciência, portanto, adotar mais algoritmos e mais inovação com base nos dados, vai permitir às organizações, de facto, tornarem-se nas empresas virtuais mais resilientes, mais robustas e capazes de sobreviver a este tipo de situações pandémicas. E com isto eu termino a minha intervenção. Devolvo a palavra à Sandra. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada por esta introdução aqui à temática e também por teres-nos feito aqui a ponte com aquilo que vai ser a conversa que se segue. Temos agora ainda cerca de 45 minutos para uma conversa que se espera animada contigo, com o Guilherme Dias, com o João Fernandes e com o Luís Ganhão. Hoje, estes participantes no painel também estão aqui porque todos eles têm uma participação especial dentro daquilo que é as vertentes tecnológicas que suportam os workflows inteligentes. Portanto, trazemos aqui a SAS com a vertente toda da analítica, a Doc Digitizer com a inteligência artificial e a Celonis com a gestão de execução de processos. E claro que a IBM na vertente dos serviços de implementação dos workflows como parceiro integrador das soluções dos restantes membros do painel. E por isso acredito que o facto de trabalharmos todos aqui em rede, por assim dizer, com o mesmo objetivo também vai facilitar aqui a nossa conversa. Eu se calhar começaria até por uma ordem alfabética, por assim dizer, o Guilherme, o João e depois o Luís,
por dar-vos aqui espaço para vocês fazerem algum comentário inicial àquilo que foi a intervenção do Paulo, antes de passarmos aqui para uma conversa animada com algumas questões. Se calhar, Guilherme, dava-te aqui o kick-off de como é que tu, com a SAS, vês aqui, encaras este tema aqui dos Intelligent Workflows. Bom dia, Sandra, bom dia a todos e, antes de mais, obrigado pelos votos de boa-vinda a este fórum e também obrigado pelo convite para participar nesta Web Morning. Espero que seja, de facto, bem animada nos próximos 45 minutos. Aquilo que o Paulo evidencia é uma aceleração brutal do nosso ritmo de vida, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. E as alterações significativas do ponto de vista da transformação destes modelos, destes processos e desta forma de nos relacionarmos, que vem à boleia e por arrasto do fator exógeno que ninguém estava à espera, foi a pandemia, mas também das tecnologias que têm emergido, nomeadamente 5G, blockchain, fazem com que tenhamos que nos adaptar muito rapidamente e que tenhamos que olhar para toda esta cadeia de valor, desde que começamos a recolher a informação, depois a processamos e depois a entregamos para decisões sustentadas e informadas, que seja feito de uma forma o mais rápida possível, por um lado, o mais sustentada possível, o mais eficiente possível, o mais eficaz possível, de modo a que, no fim do dia, e é aquilo que nos interessa aqui neste ambiente corporativo, consigamos dar um valor acrescentado aos nossos clientes de uma forma praticamente imediata. Que é que isso que eles esperam. Eu dou-vos um exemplo. Eu já tenho alguns anos aqui nesta área de atividade, neste negócio, e tenho um filho que tem 16 anos. E a forma como eu me relaciono com os meus colegas, com os meus clientes ou com os meus fornecedores é completamente diferente da forma como o meu filho se relaciona com os seus pares. Esta nova geração é muito mais imediata, espera um retorno e uma resposta muito mais imediata e não tem paciência para a segunda hipótese. Ou seja, ou à primeira nós conseguimos chegar a este novo perfil de cliente e conseguimos entregar valor de imediato, ou então não temos uma segunda hipótese. E é um bocadinho daquilo que o Paulo estava a dizer, de termos a capacidade de fazer o leverage destas novas tecnologias, destas novas ofertas, para sermos mais rápidos, mais eficazes, e automatizar melhor estes processos, que temos que, nós, enquanto também fornecedores deste tipo de soluções e tecnologias, estar mais na crista da onda e trazer valor acrescentado para estas discussões. Bem, Guilherme, eu há bocadinho, quando estava a ouvir o Paulo, e agora quando estava a ouvir também, só me lembrava daquilo que são as diferenças culturais entre, por teres falado nos filhos, no gap geracional, e eu pensei nas diferenças culturais há pouco, porque na verdade a forma como nós fazemos a identificação, o levantamento e o desenho dos processos há de ser também naturalmente muito diferente entre aquilo que é a cultura mais do Sul e a cultura mais do Norte. Nós temos sempre um ímpeto para o improviso, para tentar arranjar a solução, não é? E acho que alguma resistência que temos normalmente nas nossas organizações é por essa standardização dos processos e por tirar essa liberdade, por assim dizer, às organizações, aos intervenientes das organizações. Mas eu não quero lançar já a colherada, não resisti, mas Luís, João. Obrigado a todos por este convite e espero que seja um debate interessante e, sobretudo, um debate que permita às organizações e às pessoas que estão a assistir perceber que estes tópicos, apesar de serem muitas vezes encarados um bocadinho como futuristas, quando vi aqui a apresentação, mas se calhar eu diria que uma PME olha para isto e se calhar pensa, mas isto será uma viagem ao espaço ou isto está mesmo a acontecer em Portugal? E efetivamente cabe-nos a nós também ajudar a criar esta awareness, porque de facto isto é de facto essencial para a competitividade da economia. E como tal, apesar de serem tópicos muito tecnológicos, na realidade têm impactos muito práticos de negócio e é sobre esses impactos práticos que depois as organizações criam as suas ofertas, as suas novas ofertas, repensam os seus modelos de negócio, repensam a sua estrutura de custos e a sua eficiência interna e definem também o papel do ser humano, do colaborador, do cliente, do humano.
numa nova organização que é muito diferente da organização anterior. E ela é muito diferente e falou bem agora na questão da standardização de processos. Houve uma primeira vaga destes temas em que se pensava vamos substituir os humanos, vamos entrar naquele filme do Matrix, onde os humanos são aniquilados pelas máquinas. Não era o Matrix, era como é que era? Do Schwarzenegger. Estou a tentar lembrar, mas não. Exterminator. O Exterminator, exato. Em que tínhamos máquinas muito inteligentes e que os humanos não deixavam de ter lugar. E cada vez mais se evolui para um modelo muito mais misto, onde o humano é aproveitado para as tarefas que realmente ele é preparado para fazer. E de facto é tratar as exceções, é tratar as coisas que requerem, por uma razão ou outra, um conhecimento de negócio misturado com a capacidade de generalização que o humano tem, que a máquina não tem, e as máquinas são muito boas a tratar do standard. Okay? E o tratar do standard, eu dou um exemplo concreto disso, que é muito impactante para nós, porque são um dos projetos que nós fazemos. 60%, em média 60% dos pedidos de crédito em Portugal que chegam a um banco chegam deficitários de informação. Portanto, chegam a um analista que olha para o processo e diz, epá, eu nem consigo começar a pegar nisto. Então, volta para o cliente ou volta para o balcão. E isto é um tipo de situação onde, de facto, envolver uma pessoa para fazer uma análise, que não é uma análise, é uma conclusão prática de eu nem sequer consigo pegar nisto e tomar uma decisão, perde imenso tempo. Esgota-se muito tempo dos back-offices neste tipo de processos. Portanto, há um novo repensar dessa posição do humano. E os humanos, as pessoas, não devem ter medo disso e devem encarar isso como uma nova oportunidade. E eu acho que agora, tocando aqui também um bocadinho no que o Guilherme disse, as novas gerações já têm isso inato. Ou seja, já percebem, já não se veem fazer as tarefas que nós, as gerações mais velhas, se veem a fazer e que se agarram como se fosse a sua mais-valia para o mundo. Não é? E isso é engraçado. Ou seja, para eles já não é normal isso, já não é normal um conjunto de atividades que para nós ainda constituem partes essenciais da sociedade. Portanto, é um mundo em transformação engraçada. Não, é verdade. E estava-te a ouvir, João, e estava também justamente a pensar, nós também no contexto da associação temos tido uma revisitação dos vários processos, não é? E um deles tem a ver com aquilo que é a organização do nosso congresso anual, não é? Estou pensando que, efetivamente, temos que desmistificar a tecnologia, democratizar o acesso à tecnologia, até usando aquilo que estavas a falar das possíveis PMEs, que nos possam estar a ouvir numa lógica até desestadas, que isto não é uma realidade que eu possa vir a implementar. Mas pensando agora no tema do Congresso, como eu te dizia, nós há uns tempos atrás achávamos que era muito difícil fazermos este tipo de eventos, como agora também estamos aqui a fazer, modelos híbridos, não é? Agora estamos todos online, mas podíamos estar aqui metade presenciais e outros afastados, como nós estamos agora, não é? Mas também até a própria recolha de informação por parte dos oradores, a preparação e tudo mais, ser através de um workflow em que, ou seja, quando nós recebemos a informação já está tudo, a tal recolha que tu dizias, desde a foto, o resumo, a tradução, o que é que vai falar, se tem tempo para esta slot de tempo, tem tempo para também fazer a preparação. Ou seja, se nós conseguirmos montar um processo, um fluxo de recolha de todos esses dados, realmente facilita bastante. Liberta-nos para aquilo que é efetivamente importante, que é pensar nas tarefas de maior valor acrescentado. Luís, desculpa, eu realmente começo-vos a ouvir e tudo me faz sentido. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com todos vós, com este fantástico painel, também com algumas das pessoas que estão do outro lado, alguns nomes que eu conheço, por isso bom dia a todos, é um prazer estar aqui convosco. Vou tentar pegar um pouco nas palavras do Guilherme e do João, mas vou começar com um desafio. Nós, a Celonis, descobrimos com projetos em Portugal e por todo o mundo, somos a empresa líder em Process Mining mundial, com mais de 60% do mercado, é que muitos dos nossos clientes, sejam grandes bancos, grandes empresas de telecomunicações ou pequenas empresas, não sabem o que não sabem. Deixem-me explicar um pouco o que é que isso significa.
muitos dos nossos clientes, pessoas que fazem projetos connosco, dizem este processo está ok, muito bem. O processo de faturação, o processo de abertura de conta, pegando um pouco o que o João disse, o processo de, precisamente o filho do Guilherme já tentou mudar um tarifário móvel numa das empresas de comunicações que não funciona tão bem como gostariam. Os nossos clientes, essas empresas, sejam elas grandes ou pequenas, não sabem que os processos não ocorrem como eles gostariam. E não ocorrer como eles gostariam pode ser uma de duas coisas. À velocidade que querem ou com o resultado que querem. E normalmente são estas duas coisas em combinação que não oferecem a velocidade que os clientes querem, ou seja, o Guilherme e os seus pares não estão satisfeitos porque não têm a resposta que querem no tempo desejado. E também, como disse, acabou de dizer o João, e também vou dar aqui um exemplo de um grande banco que é interessante, que junta as duas coisas que eles acabaram de dizer, também não tem informação que permite com que o processo avance. Isto é algo muito comum. Nós não sabemos que o processo está a ocorrer de uma forma errada e por isso só vamos saber no final, quando possivelmente alguns dos clientes deste banco que o João falou, tiveram uma coisa chamada leakage e como o processo não ocorreu à velocidade que gostariam, foram para outro banco. Vou-vos aqui dar este exemplo de um grande banco, não vou dizer o nome como óbvio, que tinha um leakage de 40%. Peço desculpa pela palavra inglesa, vou tentar explicar o que é que significa. Significa que eram clientes que iam a este banco pedir um crédito, que depois de toda a problemática de documentação, do scoring do cliente, se podia ou não ser aprovado, mesmo depois deste crédito ser aprovado, 40% deles não chegavam ao banco ou à aplicação digital e confirmavam que sim, senhor, eu quero o crédito. E porquê? Porque possivelmente muitos deles, como nós também descobrimos, eram da geração que o Guilherme falou no início, que demorou de tanto tempo a aprovação a ser feita, que estes clientes foram simplesmente ao banco ao lado. Como nós sabemos muito bem, normalmente nos créditos e em muitos outros processos de negócio, quem nos dá a resposta que queremos mais rapidamente é quem fica com a nossa proposta de crédito, quem fica com a nossa utilização de internet em casa ou qualquer outro processo. Por isso, o meu desafio a todos vós, e vou só para terminar, mesmo para as pequenas e médias empresas, temos muitos clientes em Portugal de pequena e média dimensão que estão a usar Celonis, pensem que há muitas coisas que pensamos que está a ocorrer da forma como gostaríamos, não estão exatamente a ocorrer dessa forma. Ou porque não ocorrem à velocidade que os nossos clientes querem, ou porque não ocorrem com o resultado final que gostaríamos. Por isso gostaria apenas gostei muito do que o Guilherme e o João disse, tentei um pouco juntar com a minha experiência algo que também já vi baseado nas suas palavras. Obrigado. Não, Luís, foi perfeito. Olha, já agora, então, começava já aqui por dar-te deixar-te aqui uma primeira dica que se pudesse explicar, quem nos está a ouvir, o que é isto do Process Mining. Muito bem, excelente pergunta e é uma das perguntas que mais vezes, quando falo de Celonis, ou em Portugal ou lá fora, muito bem, isto é muito giro, Celonis, ouço por todo lado, mas o que é que vocês fazem na realidade? Muito bem, nós tentamos juntar estas três temáticas que estamos a falar hoje e estamos agora num momento da história muito importante, porque há quantos anos que nós falamos de Big Data, há quantos anos nós falamos de inteligência artificial, há quantos anos nós falamos de automação, estamos a chegar a um momento na história em que podemos realmente juntar estas três temáticas. Lembro-me, quando estava numa outra empresa, há uns anos atrás, ir falar com o CIO de um grande banco, o Deutsche Bank, e ele disse-me, se você usar a palavra Big Data, eu peço-lhe para sair do meu escritório e estou farto que alguém me diga essa palavra, esse buzzword. O que é que nós fazemos então? Nós estamos constantemente a medir como é que os processos de negócios estão a ser executados. Exemplos. Mudança de um tarifário numa empresa de telecomunicações. Exemplo, pedido de um crédito de um banco. Ou processos mais, digamos assim, mais comoditizados, como faturação, como pagamento, como order to cash, envio da documentação e tudo mais. Ou seja, nós medimos em real time como é que os processos estão a ser executados neste momento e também como é que os processos foram executados no passado. E o que é que isso traz de valor acrescentado? Um pouco também por cima do que o Paulo indicou. Porque a automação, per si, não serve de nada se for apenas para fazer coisas erradas mais rápido. Tal e qual como o João disse muito bem no início. Ou seja, é bom termos automação para processos standardizados que queremos executá-los da forma mais rápida. O que é que isso permite, então? Com o Process Mining, permitimos, por exemplo, saber que este processo está a ser executado agora, este pagamento de fatura, por exemplo, não vai ser executado a tempo, e com isso vamos perder um desconto, vamos perder um rapel que este nosso fornecedor nos poderia dar. E podemos tomar ações através desta informação inteligente para fazer um desbloqueio da fatura, para fazer um pedido de aprovação extraordinário para pagar isto, ou simplesmente, se o Machine Learning, pegando as palavras do João, do Paulo e do Guilherme, se o Machine Learning disser 99% de segurança, que nós já recebemos os materiais, ou vamos receber os materiais a tempo de pagar a fatura, simplesmente executá-lo.
seja, Process Mining, numa palavra ou numa frase muito curta, permite saber como é que os processos de negócio foram executados no passado, como é que este processo de negócio específico está a ser executado agora, e baseado em informação e no machine learning, opinar sobre que ação deverá ser executada para que este processo seja executado com o resultado certo no tempo correto. Poderá simplesmente ser executar uma ação automática, porque temos garantias que devemos fazer isso, ou disputar uma ação prioritária num humano que terá a possibilidade de aprovar ou não determinada ação. Espero ter sido claro. Sim, Paulo. Luís, foi ótimo. Estava aqui a pensar, Paulo, como é que, fazendo esta ligação entre os nossos convidados e aquilo que é as soluções que oferecem, como é que tu podes nos explicar algo sobre o processo de adoção das várias formas de automação dos processos em Portugal? Como é que estas empresas têm, com as suas várias soluções, vocês têm trabalhado com eles em prol dos vossos clientes? Sim, de facto que há uma coincidência de todas as tecnologias que cada um de nós representa aqui e serviços são muito complementares. Complementares ao ponto de eu praticamente precisar de um portfólio de muitas ferramentas para poder encarar um projeto e praticamente utilizo-as todas com os nossos clientes. Portanto, como eu dizia, a maior parte dos nossos clientes, e aqui não vou particularizar nenhum exemplo, mas tipicamente um cliente que quer começar uma jornada de introduzir novas automações ou introduzir mais eficiência operacional, pede-nos sempre, enquanto consultores, para olharmos para os seus processos. E este olhar para os processos requer perceber como é que os processos estão desenhados. Às vezes há surpresas, as empresas funcionam sem terem propriamente documentado qual é a forma exata como os processos deviam decorrer, e tal como o Luís referiu, nós agora temos ferramentas que nos permitem, não com base na opinião dos consultores, mas com recolha de dados dos próprios sistemas do cliente, demonstrar-lhe que um processo que foi pensado e desenhado teoricamente de uma forma, na realidade está a ser executado de outra forma. Por questões culturais, por adaptações, por inúmeras circunstâncias que fazem com que os funcionários tomem atalhos, tomem decisões, vão recolher informação que não estava prevista, mas que eles sabem ser necessária. E, portanto, é uma primeira fase muito importante, onde ferramentas do tipo Process Mining são um desbloqueador, que é permitir-nos ganhar um insight, portanto, informação muito concreta sobre o que é que na realidade dentro da organização se passa e onde é que existem as oportunidades de melhoria. Esse é o primeiro passo, é fundamental. Que depois nos leva ao segundo passo, que é então perceber, dentro deste título de automação, afinal, qual é a tecnologia que deve ser aplicada num determinado caso. E aqui as alternativas são muitas. Portanto, falamos de desktop automation, quando nós nos apercebemos que uma determinada atividade é desempenhada por um humano sentada numa máquina e está a preencher dados e a trabalhar com o teclado e com o rato. Há muitas outras automações que passam por conseguirmos que vários sistemas falem entre si, portanto, machine to machine, e há outras automações que passam por perceber que o sistema ou que o processo requer que determinadas regras sejam cumpridas, determinados elementos sejam validados e logo determinadas decisões sejam tomadas, e nós vamos precisar de ou regras de decisão ou algum tipo de inteligência que nos permita tomar essa decisão. E um desses exemplos, acabado e até bastante simples, tem a ver com algo que já foi referenciado por todos. Nós ainda vivemos numa sociedade que, estando a caminhar para o digital em todos os aspectos, este novo digital ainda é uma representação do mundo físico, ou seja, nós trabalhamos com muitos documentos. Portanto, por muito digital que sejamos neste momento, ainda precisamos de comprovativos de morada, cartões, enfim, muita coisa, muita documentação, que ainda que esteja num formato digital, dá muito trabalho de recolher. Portanto, o tal que se referiu, portanto, que tipo de documentação é que eu tenho que entregar a uma empresa para um determinado processo? Provavelmente podem ser tantos documentos que
que os processos estão montados e os workflows exigem que nesse primeiro ponto de contacto vamos facilitar e pedir o mínimo de informação para não incomodar o cliente. E mais tarde, se for preciso documentação adicional, vamos pedi-la. Bom, aqui a inteligência artificial pode ajudar. Portanto, porque se é demasiado para um humano tomar as decisões com tantas variáveis e perceber naquele instante quais são os potenciais todos, a inteligência artificial pode fazer isso de forma muito rápida. E depois, nós temos ainda que conseguir extrair informação e, portanto, também perceber qual é a informação útil, quais são os dados que nós queremos de todos esses documentos. E este é um campo onde a inteligência artificial tem atuado imenso, que é a extração de informação a partir de documentos não estruturados e onde depois, com certeza que o João terá a oportunidade Era isso que eu ia referir dizer. a sua Isso é experiência. exatamente aquilo que é a área de intervenção mundo do João, não é? É um mundo fascinante. E, finalmente, depois vemos que todas as soluções que são implementadas têm sempre por base não os automatismos em si, mas os automatismos ganham forma e ganham eficiência quando estão a trabalhar em cima de dados muito bons. E a qualidade dos dados é algo que é absolutamente essencial. Portanto, nada funciona nas organizações se nós encararmos os dados como sendo vários repositórios que existem, internos, externos, e não tivermos a preocupação de garantir que fazemos uma boa curadoria e garantimos a segurança e a fiabilidade desses dados. Portanto, lá está, todas estas tecnologias fazem imenso sentido e são vários ingredientes de uma receita qualquer neste mundo dos workflows inteligentes. Sim, Paulo, olha, nós já recebemos aqui um comentário aqui por parte da audiência, mas eu antes de passar este comentário, eu ia pedir ao João então que explicasse um bocadinho o que é a Doc Digitizer e como é que eles se especializaram na aplicação de inteligência artificial num determinado domínio. Ok, boa. Eu acho que vai enquadrar diretamente com Claro. o que o Paulo falou antes. Existe um paradoxo hoje em dia que é pouco óbvio para a maior parte das pessoas. Nós achamos que o mundo, ao ser mais digital, e de facto isso é incontornável, é cada vez mais digital, que toda a informação é mais interoperável. Ou seja, eu estou a produzir muito mais informação, muitos mais dados. Os dados são, para todos os efeitos, o combustível das iniciativas de transformação digital, da inteligência artificial, da automação. Portanto, no meio disto tudo e a alimentar o carro para ele andar estão os dados. O problema é que 80% dos dados que são trocados entre empresas são não estruturados. E, curiosamente, segundo a Gartner aponta, esta quantidade está a duplicar a cada 2 anos. O que é que são dados não estruturados? São dados que, ao chegar à organização, não são passíveis de serem tratados automaticamente por um software. Portanto, são, de alguma forma, transpostos ou transacionados em formatos que nós humanos conseguimos, de alguma forma, ler e interpretar, mas que não podem servir de input a um processo de negócio. Okay? Sem a mediação do humano. O que é que estou a falar? Estou a falar, quer dizer, dos casos mais simples, e agora o Paulo falou muito dos documentos, é o exemplo se calhar mais prático e mais real que todos nós enfrentamos, mas todos nós também enfrentamos a nossa guerra pessoal contra a nossa inbox, que é outro caso desse, que é um e-mail. Um e-mail é um conteúdo não estruturado, eu sei de quem vem para quem vai, sei o assunto, mas depois há um conjunto de informação no corpo do e-mail que é altamente relevante para mim, mas que está perdida num texto, não é? E depois há imagens, há fotografias, há vídeos. Por exemplo, uma seguradora, quando temos um acidente automóvel, tiramos fotografias ao carro, tiramos um vídeo ao carro e depois a seguradora tem que perceber o que é que está nesse vídeo e se o que está nesse vídeo está de acordo com o relatório da peritagem, que by the way, é um documento. Portanto, o que isto quer dizer é que existe a economia mundial está a pagar um enorme imposto de produtividade para tratar estes dados não estruturados. E estes dados não estruturados são altamente custosos e, cada vez mais, muitos dos processos de negócio e a eficiência e o tempo de resposta destes processos de negócio está dependente do tratamento, desta transformação de dados não estruturados em dados estruturados. Isto é o que a Doc Digitizer faz. Ou seja, nós é uma grande ambição. somos uma plataforma que permite às empresas enviarem-nos todos os seus conteúdos não estruturados e nós, através de um conjunto de tecnologias nossas que misturam inteligência artificial com
processamento de língua natural, com visão por computador, com um conjunto de tecnologias que são state of the art, conseguimos devolver à organização dados estruturados. Ou seja, dados que podem ser entregues diretamente aos processos de negócio, aos softwares, onde são necessários, sem ter de forma rápida, portanto estamos a falar de poucos segundos, minutos, mas também de forma fiável, ou seja, todos os dados que são entregues são dados com 100% de qualidade. Ou seja, tem o nível de qualidade que o humano teria se fizesse esse trabalho no back-office da empresa. Com uma grande mais-valia, é que neste fluxo nós conseguimos otimizar o custo da empresa em 80%. Okay? Portanto, estamos a falar, no fundo, de ter um tradutor de informação, entre informação não estruturada, documentos, e-mails, fotografias, vídeos, áudios, em dados. Dados esses podem alimentar workflows inteligentes e sobre os quais podem serem feitas decisões. Um exemplo prático para não ser muito aspiracional e conceptual e futurista. Isto aconteceu em Portugal com todos os pedidos de apoio à economia Covid-19. Não sei se se lembram, quando começou a pandemia, houve um conjunto de linhas de apoio que o Estado português abriu à economia para suporte e para a liquidez das empresas. Estamos a falar de 4 mil milhões de euros, centenas de milhares de pedidos de candidaturas a estes apoios. O que é que aconteceu? Esses apoios requeriam um conjunto de entrega de informação que as entidades que gerem esses apoios tinham que validar para saber se as empresas estavam capazes ou não, ou estavam conformes ou não para receber esses apoios. Acontece que a maior parte desses dados são dados não estruturados. E essas entidades não tinham, de facto, capacidade in place, portanto, back-office, suficiente para conseguir processar todas essas dezenas, centenas de milhares de candidaturas. Foram processadas pela Doc Digitizer. Todas elas, ok? E, portanto, o que nós permitimos foi aferir conformidades e não conformidades nessas candidaturas. Para aquelas que não tinham conformidades, fazer uma aprovação direta. Para aquelas que tinham não conformidades, identificar quais eram e, mediante a gravidade dessa não conformidade, remeter para workflows diferentes de tratamento. Pronto. Isto é um exemplo prático de uma situação que se resolveu em Portugal derivado de termos a capacidade de adotar workflows inteligentes num momento crítico para o país, numa escala muito grande para o que é Portugal, e que acho que beneficiou muitos, se calhar, das pessoas que estão a ouvir, muito derivado da aplicação destes conceitos todos que podem parecer abstratos, mas que na realidade já têm impacto na nossa vida. Sim, João, obrigada por esse pragmatismo que faz-nos essa tradução, mais uma vez, desmistificar a tecnologia, não é? Guilherme, eu perguntava-te, tendo em conta esta multiplicidade de dados, né, estruturados, não estruturados, as questões do governo e da qualidade e da fiabilidade e da segurança dos dados que preocupam cada vez mais as organizações, que conselhos é que vocês, o SAS, têm para as nossas organizações e para os empresários que nos possam estar a ouvir? Sandra, iríamos estar aqui o resto do dia seguramente à volta desses conceitos. Mas resumo algumas. Não podemos. Não pode. Então vou tentar ser o mais sintético possível. Ora bem, todos estes conceitos de Big Data, Analítica, Machine Learning e por aí fora, são conceitos que fazem parte do nosso ADN há cerca de 45 anos, portanto, que é a idade mais ou menos que o SAS tem. E portanto, um bocadinho, a gente de brincadeira, vou dizendo, nós somos uma startup com 45 anos. O que nós temos encontrado ao longo deste tempo todo e que se tem vindo a gigantar e a volumar com maior incidência nos últimos anos é que as organizações têm cada vez maiores barreiras a este processo de aquisição, transformação, governo e fornecimento de dados, que depois a seguir permitam aplicar modelos de inteligência artificial e de machine learning para apoio à tomada de decisão. E se olharmos para este ciclo todo, entre a parte da aquisição dos dados, a aplicação dos modelos, depois a sua operacionalização, aquilo que vemos é que 80% do tempo é consumido nesta primeira fase, na fase da preparação dos dados. O que nós temos vindo a fazer é, com base no desenvolvimento das nossas soluções, da nossa tecnologia, temos vindo a ajudar os clientes a encurtarem esta fase inicial, permitindo que o resto do ciclo de vida seja aplicado exatamente àquela fase que é mais importante, que é aplicar inteligência e depois a seguir tomar decisões. E a tomada da decisão é a parte mais importante, que é se temos aquilo que temos a capacidade de transformar informação em decisão
que gere valor para a organização e para os clientes da organização. E para que isto possa acontecer tem que ser feito de uma forma confiável. E a confiança é a chave disto tudo, porque confiança nos dados leva a decisões seguras e confiáveis e gera e dá depois o aporte de dar mais valor à organização. É a velha história. Garbage in, garbage out, dados com qualidade, decisões com qualidade. É tão simples como isto. E temos que chamar os nossos pelos nomes, porque é simples. Nós temos que garantir que no fim do dia estamos a aportar valor, quer à nossa organização, quer aos nossos clientes. Mas a recomendação que nós fazemos é que as organizações olhem para este ciclo de vida de uma forma integrada, de modo a não haver disrupção, de modo a não haver conflitos, de modo a não haver incongruências e que se maximizem as sinergias ao longo de todo este processo. Isto, começando pela parte da aquisição dos dados, com formas de automatização de toda esta operação, criando valor e criando confiança nos consumidores dos dados para garantir que se podem focar no seu trabalho do dia-a-dia em aportar valor com a utilização de modelos de inteligência artificial no suporte à decisão e, por outro lado, algo que dizes há bocadinho, que é a democratização. É fundamental que tenhamos a capacidade de dar às organizações a facilidade de consumir, explorar e processar e utilizar dados de uma forma perfeitamente transparente, sem haver necessidade de ter data scientists, sem ter a necessidade de estar completamente dependentes das áreas de sistemas de informação para poder fazer um unlock desse valor, por um lado. Por outro lado, quando as organizações olham para a fase seguinte, que é, então o que é que nós vamos fazer com os dados? Como é que nós vamos utilizar a inteligência artificial? Como é que vamos utilizar a analítica para aplicar estes dados? Aquilo que nós recomendamos é, olhem para aquilo que são as experiências. Falem com os players de referência, nós somos um deles, e vejam o que é que os exemplos nós trazemos de outras empresas, de outras áreas. Quer seja da saúde, quer seja de manufacturing, quer seja da área financeira, quer seja da administração pública. Temos experiências por esse mundo fora, com os mais variados clientes das mais variadas dimensões, em que podemos ter esses exemplos e que rapidamente podemos aportar valor também às empresas nacionais. Enfim, que é aquilo que nós temos ainda a fazer há 45 anos. Outro tema que é importante também refletir aqui, e que o João já tinha aflorado de alguma forma, é usar mecanismos de inteligência artificial avançada. Não usar só os modelos simples, mas usar modelos de machine learning, de deep learning, de processamento de linguagem natural, de processamento de imagem, de forecasting, de otimização. Last but not least, outro tema que falaste no início, que era a standardização. Esta standardização dos processos e dos modelos tem que ser feita de uma forma responsável e ética. Temos de ter em consideração as questões de privacidade, as questões de compliance, as questões de governance, as questões de enviesamento dos modelos, as questões da explicabilidade dos resultados que esses modelos trazem, de modo a garantir que aquilo que nós estamos a entregar faz sentido para a organização, faz sentido para o resultado do negócio que se espera. Last but not least, e ligado com a democratização e a facilidade de acesso, temos de ter a capacidade de tornar, e também um bocadinho como o João dizia, isto não é um bicho de sete cabeças, por um lado, nem é futurismo. Isto é a realidade hoje em dia. E, portanto, temos que dar mecanismos para que os utilizadores possam usar de uma forma perfeitamente natural e perfeitamente integrada com o seu dia-a-dia o valor que é retirado destas tecnologias. Com facilidade de integração, com facilidade de entrada em produção, e que permitam, em qualquer altura, ter processos de governo e de monitorização que garantam que a decisão que é tomada de cada vez é a melhor decisão possível. Portanto, há que ter esta visão integrada ao longo deste ciclo de vida, porque é a única forma de ter o valor acrescentado para as organizações. Sim, Guilherme, trouxeste aqui vários temas que a gente não vai conseguir, que não vamos conseguir discutir aqui. Até Eu avisei. É verdade, avisaste. Mas eu queria chamar então, eu já vos tinha dito que tínhamos aqui uma questão no chat, o Jorge Coelho, a quem agradecemos que nos tenha levantado aqui esta questão. Para quem não sabe, o Jorge Coelho é o presidente da direção da Associação para a Inovação Organizacional e, portanto, traz-nos aqui um tema ligado ao sistema de inovação organizacional.
E, portanto, como o Paulo também falou e depois muitos de vocês afloraram, que para tirar melhor partido da melhoria dos processos é preciso que o modelo de governação e de cultura de organização crie as condições favoráveis, não é? É este ecossistema de inovação organizacional. E, portanto, o Jorge gostava de saber se algum de vocês conhece algum caso em que a organização tenha sofrido uma mudança relevante, em que estas tecnologias tenham sido o driver da mudança. Portanto, eu se calhar começava por ti, João, tu falaste há bocadinho nas candidaturas, mas achas que conseguias concretizar? Depois pedi então ao Luís e depois ao Guilherme. Se conseguir dar aqui alguns exemplos. Essa pergunta é muito difícil, porque para ser justo, mudar uma organização, o conceito de mudar uma organização é muito amplo. Não é? Sim. Agora, se nós Mudanças focarmos... pontuais, não é? Se nós focarmos em... E não é só isso, é uma mudança progressiva, ou seja, nós ao transformarmos um processo, vai ter impacto nos clientes, vai ter impacto no staff e, naturalmente, ao mudarmos 10 processos, provavelmente já tem um impacto já no modelo de negócio da organização. Nós temos sentido que muitos destes projetos são iniciados por resposta ao mercado e não por iniciativa da organização, ou seja... Neste caso em concreto e em muitos outros casos, eu noto uma sensação tenho a sensação de que as empresas são quase forçadas pela economia ou pelos clientes ou pelas situações do Covid, por exemplo, a lançarem-se nisto e muitas vezes não é muito estratégico. O primeiro passo acaba por ser muito tático e muito reativo. O que não quer dizer que depois essa jornada não se transforme numa jornada estratégica. Porque muitas vezes é preciso experimentar, é preciso arriscar e dar o primeiro passo. E se calhar este primeiro passo tem muito risco, que é uma coisa reativa e conjectural, mas depois ao ver os benefícios, então começa-se a transformar, a criar uma estratégia. Mas diria que dos casos que me passam pelas mãos, frequentemente o primeiro passo é um bocadinho menos estratégico, mais reativo, o que não quer dizer que depois mais tarde não se revele uma boa experiência e com ela traga uma visão mais estratégica. Sim, não seja progressivo, não é? E na visão da Celonis, Luís? Estava a falar em muitos. On top, por cima do que o João acabou de peço desculpa pelos inglesismos. Muitas horas a falar inglês é difícil voltar ao português. Concordo com o João, mas queria dar aqui uma pequena visão ligeiramente diferente da parte da Celonis. O que acontece nos grandes projetos que fazemos, em grandes bancos, grandes comunicações, empresas em Portugal ou fora, começa sempre, muitas vezes, como o João diz, por uma necessidade, concordo a 100%, muitas vezes projetos departamentais, queremos melhorar este processo específico, queremos fazer essa diferença, mas algo que desde o princípio dizemos é que isto é uma jornada, isto é uma viagem de processos. E nós tentamos sempre que os nossos clientes percebam que o objetivo é criar um centro de excelência de processos nessas organizações. Os clientes que realmente abordaram esta mudança dessa forma, ou seja, sim senhor, podemos começar por mudar este processo, um processo simples ou mais complexo, mas o objetivo é mudar a organização e criar organizações com poder dentro das suas próprias organizações para a melhoria de processos. Nós chamamos isso um centro de excelência de processos. Posso dizer que o maior banco português, que é nosso cliente, a Caixa de Depósitos, começou já com Celonis há mais de um ano, assim o fez. Tem uma organização não muito grande, mas com poder dentro da CGD, que pode realmente ajudar a melhorar outros processos de negócio, não apenas o de crédito, que foi o nosso primeiro projeto que fizemos. A EDP, também outro nosso cliente, está meio nesse caminho, ou seja, a EDP Comercial começou no processo de metering, ou seja, todas as leituras da eletricidade que nós consumimos, que agora são cada vez mais automáticas pelos todos os processos de inteligência de metering, de gestão de consumo de eletricidade, agora estão a ver outros processos de negócio. Por isso, concordo 100% com o João, mas se as organizações têm o poder de criar pequenas células, digamos assim, de melhoria de processos, que na realidade são horizontais a toda a organização, é o que nós temos visto que tem tido mais sucesso, organizações que fazem essa mudança. E espero dar alguns momentos, alguns minutos também ao Guilherme para a sua visão. Obrigado. Sim. Guilherme. Muito bem. Sim, Luís, obrigado pelo teu input, por passares a bola. Sandra, e pegando também naquilo que foi a introdução do João, a mudança nas organizações
ou as grandes mudanças das organizações são sempre motivadas por fatores exógenos, exceto quando criamos de raiz algo à semelhança daquilo que pode ser uma Tesla ou que pode ser uma Apple, em que tem um visionário que tem uma capacidade de mobilização e de criação de uma organização atrás da sua visão e que transforma o mercado. E, portanto, isto são as exceções. Naquilo que são as regras, de facto, isto começa por pensar em grande, mas executar em pequeno e fazer pequenos passos de transformação. E aquilo que nós temos visto, nós temos milhares de clientes a nível mundial, é que cirurgicamente vamos fazendo pequenos projetos que depois se vão alargando à organização e vão ajudando a fazer essa transformação, não só por melhoria naquilo que é o melhor processo que é identificado, mas depois também pelo efeito de contágio a outras áreas, porque vêm de facto os benefícios. Exemplos, por exemplo, no apoio à tomada de decisão a nível de processo de concessão de crédito. A aplicação destas soluções de extração e de preparação de dados e depois de inteligência artificial por cima desses dados, permita que quem está no balcão possa ter uma decisão muito mais rápida, e quando estamos a falar em muito mais rápida, em questão de minutos, face aquilo que existia anteriormente, a processos anteriores que eram muito mais manuais e estavam dependentes de avaliações internas que levavam dias, semanas, às vezes até meses, por um lado. Outro exemplo interessante, e no setor da saúde, a utilização do processamento de imagem e depois complicação de modelos por cima na detecção de cancro tem permitido a alguns hospitais com os quais nós temos trabalhado um aumento brutal nas taxas de detecção precoce de alguns tipos específicos de cancro. Claro que depois com o machine learning vamos melhorando esses modelos. E depois aquilo que acaba por acontecer é vamos aumentando não só a taxa de cobertura e de descoberta desses cancros, mas também permitimos depois ir descobrir outros cancros e também aplicar outros tipos de doenças. São dois exemplos daquilo que temos vindo a Não, ótimo. E assim, ainda temos aqui uns minutos finais e eu queria perguntar também aqui ao Paulo um outro tema que liga com o que acabaste agora de falar das mais recentes tecnologias como o 5G, o IoT, o machine learning, o blockchain também, e de que forma é que estes workflows inteligentes ainda podem evoluir mais, e se o Paulo nos podia dar aqui alguns exemplos desse tipo de workflows. Também só dizer um comentáriozinho, eu sei que sou moderadora, mas ouvir as vossas três intervenções prévias, face à questão que o Jorge nos tinha colocado, da tecnologia ser o driver da mudança, se nós confiarmos ou acharmos que é por via da introdução de tecnologias que vamos introduzir a mudança, se calhar estamos a criar antagonizar, não sei se é a palavra certa, antagonizar os colaboradores da organização que podem sentir-se não preparados para uma mudança brusca introduzida pela tecnologia. Como vocês diziam, as coisas têm que ser aculturadas, não é? Portanto, era só dar aqui esta nota. Mas, Paulo, se calhar se pudesses falar um bocadinho sobre os workflows inteligentes, como é que eles ainda podem evoluir mais com estas novas tecnologias, era ótimo. Sim, muito bem. Portanto, pegando neste tema que todos estavam a abordar e que, de facto, a minha experiência, e sobretudo aqui em Portugal, tem notado que algumas organizações já estão a operar uma mudança significativa, sobretudo esta área de workflows inteligentes, porque é uma área onde nós procuramos soluções que vão dar resposta a problemas dos colaboradores que são pouco eficientes, dar a resposta às áreas do negócio que querem que os seus clientes sejam melhor atendidos, e muitas vezes o início da conversa é porque algo está mal e logo o culpado deve ser o IT. As coisas não estão bem, então o culpado deve ser o IT. E, portanto, não é de todo o caso, mas é uma oportunidade excelente para nós colocarmos as organizações a pensar o que é que vai ser o seu futuro, o que é que pretendem mudar e fazê-lo conjuntamente com o negócio e com o IT. Esta é uma mudança extraordinária. E depois, aquelas que têm a capacidade de não pedir uma solução chave na mão, por exemplo, referimos aqui exemplos que possam vir de clientes no estrangeiro. É útil para alguns clientes saber o que é que os seus pares da indústria possam ter feito, mas é útil para terem a sua linha de orientação. Não será extraordinariamente útil
aplicar diretamente esse caso, porque pode não ter exatamente os mesmos sintomas ou a mesma causa base que leva a que a mesma solução, neste contexto, produza os mesmos resultados. Portanto, ter uma cultura de experimentação, de testar hipóteses e de experimentar com várias tecnologias e trazer o negócio e o IT conjuntamente para este tipo de operação, faz com que, de facto, as organizações se tornem muito mais eficientes na procura e na implementação de soluções. E algumas já dão o passo seguinte, que é, eu, para além de pensar no meu processo end-to-end, que começa no meu cliente, que dá a volta pelos meus departamentos que têm que fazer o seu trabalho e volta, fecha-se o circuito quando o meu cliente então é finalmente atendido e recebeu o seu produto, fez o seu contrato, tem o seu serviço prestado. De repente muitas organizações começam a pensar, então e para além disto? O meu cliente só virá ter comigo se eu tiver o produto que atende às suas necessidades. Mas, para além dos clientes, eu tenho fornecedores. E para além dos fornecedores, eu tenho parceiros de negócio. Tenho reguladores, tenho outras autoridades. Tudo isto numa envolvência que, para determinados processos, desde logo as cadeias logísticas, não é? Todos nós temos, acho que muito facilmente conseguimos imaginar a complexidade que está por trás de uma cadeia de distribuição e que faz com que um iogurte chegue à prateleira de um supermercado. Passa por N processos, por N empresas, e todas essas empresas com os seus workflows. E sabemos que toda a cadeia tem que ser muito eficiente, porque lá está, os novos consumidores querem os produtos imediatos, com ou sem intermediários, mas tudo tem que fluir muito bem. E, portanto, o próximo passo é estender o conceito de workflows e pensar nos workflows end-to-end num ecossistema, ou no mercado, ou pelo menos numa cadeia logística. E é aqui que entram estes novos fatores, ou seja, introduzir uma tecnologia nova, ou um conjunto de tecnologias novos, que permitam às empresas fazer um esforço colaborativo de pensarem conjuntamente num processo, e como é que todos podem contribuir para que o processo seja mais eficiente ou tenha maior qualidade. E, portanto, vemos exemplos de plataformas a nascer em todo o mundo para dar garantia da qualidade da proveniência dos alimentos. Em caso de acidentes, de riscos, conseguirmos fazer a rastreabilidade. Portanto, isto não quer dizer que não se faça com as tecnologias tradicionais, mas é muito facilitado pela introdução das novas tecnologias. E que, curiosamente, abre novas formas de pensar e novos modelos de negócio. Depois das primeiras redes se formarem nestes ecossistemas com workflows distribuídos em grandes cadeias, portanto, quer no ramo alimentar, quer no ramo logístico, quer sobretudo na área processual e documental bancária, porque há inúmeros exemplos desses. Depois surgem aqui, através do IoT e do 5G, a possibilidade de nós irmos ainda mais além, que é nós não respondermos aos eventos que ocorrem por pedidos, mas sentir. Ou seja, neste momento, nós já não estamos a desenhar soluções que deem resposta a pedidos. Desenhamos soluções que sentem eventos e respondem a esses eventos. Portanto, os mecanismos de IoT cada vez mais alimentam redes e alimentam workflows para que esses workflows possam reagir a esses dados sensoriais e atuar em conformidade. Portanto, são exemplos fantásticos de algo que está a acontecer neste momento em várias partes do mundo e também cá em Portugal. Também já se estão a dar alguns passos nesse sentido. Tudo o que é olhar para a tecnologia, olhar para o futuro, deixa-nos algo maravilhados, não é? E, portanto, nós já passámos aqui o nosso limiar traçado para o fim deste Web Morning. Portanto, eu gostava de vos agradecer a vossa presença, a vossa participação e a vossa partilha de lições e de experiências profissionais, e esperar que também tenha sido do agrado dos nossos participantes que se juntaram a nós nesta última hora e meia. E desejo-vos então o resto de um bom dia e um bom feriado amanhã e depois o resto de uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom dia.